do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos. Depois, na sequência, os irmãos já louvando a Deus com mais um hino. Atos capítulo 28. Lembrando os irmãos que a gente vai tentar terminar o culto mais cedo. O cansaço, a gente já está desde sábado, domingo, segunda, viajando, e a gente fica cansado. Ainda bem que eu sou novo, né? Vocês acham quantos anos eu tenho? Vou completar 60 agora, irmão. É quase 60 de fé. Na verdade, estou completando 72 anos. Já estou um pouco desgastado. Pelo cansaço, pelo tempo. Mas, ore a Deus, que Deus tem bênçãos para nós. Verso 1 do capítulo 28 de Atos. E havendo escapado, quem puder não conversar, e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava, quem tiver com a Bíblia acompanha. E os bárbaros, quem eram os bárbaros? Os moradores da ilha. Usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, aqui fala vides, mas é o mesmo que gravetos. Alguém sabe o que é graveto? Graveto é para pôr na geladeira, é isso mesmo? Não, para pôr aonde? Quem é da roça, diga amém. Então está falando a minha língua. Então vamos lá. Uma quantidade de... E pondo-os no fogo, uma cobra, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. É isso mesmo? É isso mesmo. Está dizendo acometeu. É a mesma coisa que mordeu. Víbora é a mesma coisa que cobra, tá bom? E os bárbaros, moradores da ilha, vendo-lhe a cobra pendurado na mão, diziam uns aos outros: olha, o juízo, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinham, mudando o quê? Mudando o quê? Fala, vamos lá. Mudando de opinião, mudando do parecer. O que eles disseram? Mudando de opinião, dizia que ele agora não era mais um homem comum, que ele era um... E ali próximo daquele mesmo lugar, havia herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Amém? Amém. E aconteceu estar de cama enferma, de febres, desinteria, o pai de quem? O pai de Públio. Quem era o Públio? O principal da ilha.
E Paulo foi ver, e havendo orado, impôs as mãos sobre ele, e feito, pois isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade, e foram sarados, foram curados, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença. Ó Deus, eu creio na tua presença. Senta, meus amados, senta. O versículo 10, só para a gente dar uma pincelada e já voltaremos ao texto. Os quais nos distinguiram também com muitas honras. Alguém entende o que Paulo quer dizer isso? Dá para a gente entender alguma coisa nesse sentido? Paulo está dizendo assim, olha, que apesar de tudo, eles consideraram que Paulo era, primeiro, um homem digno de morrer, porque a justiça de Deus não lhes deixou viver. Essa era a visão, a primeira visão. A segunda visão, eles disseram que Paulo não era um comum, mas era um Deus. E na terceira e última parte, nós vamos entender que Paulo era um homem de Deus. E que ele orou e o Senhor curou os enfermos da ilha. Feito isso, na hora de ir embora, vamos lá? O que o povo da ilha fez? O que o povo da ilha fez? Matou Paulo, foi isso? Não. O que o povo da ilha fez? Distinguiu. Distinguiu como? Ô Paulo, você foi um homem de Deus. Está aqui um presente. Está aqui uma recordação. Está aqui uma bênção para você ir embora em paz na sua viagem. O que eu estou dizendo? Que o povo de Deus sempre foi assim. Um povo agradecido do que Deus faz. É um povo sensível. Às vezes você não conhece, eu me lembro disso aqui. Você não conhece ninguém. Você chega num lugar, você não sabe quem é ninguém. E alguém diz, ô irmão, vamos lá para casa. Vamos almoçar com a gente. Lá tem uma cama, lá tem um banheirinho para você tomar o banho. Ninguém nunca me viu, ninguém sabe. Mas amém, é assim quando nós estamos na presença do Senhor. Essa comunhão vale a pena nós sentirmos. Então, quando nós servimos a Deus de verdade, além do Senhor quebrar o laço, Ele abençoa e prospera a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. O Senhor quebra o laço, o Senhor inverte o papel, o Senhor abençoa e o Senhor nos despede com as bênçãos dos céus. Amém? Mas vamos para o texto sagrado da leitura. Paulo foi condenado e na sua condenação, alguém sabe por que Paulo foi condenado? Por causa... Paulo foi condenado porque ele roubava os outros, foi isso mesmo? Não? Ele foi condenado porque ele era um malfeitor, isso mesmo? Não? Ele foi condenado porque ele pregava o evangelho, isso mesmo?
Isso mesmo. Quando você faz o bem, o diabo fica revoltado. É natural você ouvir da boca de muitas pessoas: pastor, eu antes vivia uma vida desgraçada, uma vida no pecado, e nada acontecia. Agora eu mudei, eu só faço bem. Por que eu estou sofrendo? Natural. Glorifica a Deus por isso. Você está sofrendo porque agora o diabo está vendo que você serve a Deus e ele quer impedir que você prossiga no caminho do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, não ignore se tua luta aperta porque você é crente. Não ignore porque seu vizinho, seu parente, não está mais gostando de você porque você agora é crente. Isso é natural. Então, Paulo, ele pregava o evangelho e levantaram-se contra ele. Uma multidão de judeus levantou e tentou, inclusive, por várias vezes matá-lo. Alguém lembra disso, não? Vocês estão tão silenciados assim. Você sabe como é que é o nome dessa igreja? Pentecostal. Você sabe por que é pentecostal? Porque fica pulando, não. É porque sente a glória do Senhor. Fica em paz. Então, meus amados, aí diz o texto que Paulo, por muitas vezes, escapou da mão dos judeus e depois ele foi preso. E na prisão, como a sede das decisões não era Jerusalém, mas era Roma, ele apelou para César. César era aquele que tinha o comando. Então, a jurisdição estava em Roma. Ele apelou que ele queria ser julgado por César. Então, Paulo, juntamente com todos, foram colocados no navio. Se fosse hoje, era um camburão. Mas naquela época era no navio. Juntou muita gente e botou no navio. Alguém lembra quantas pessoas tinha no navio? Não, eu duvido se vocês não sabem. 200 e poucas, mas quantas poucas? 217 não. 276. Era mais gente do que essa noite aqui. Todo mundo no navio sendo levado para Roma. Muitos deles, é claro, era crime comum, era ladrão, era malfeitor, era criminoso. Mas Paulo era um homem de Deus. Ele estava ali por ser um homem de Deus. E quando eles saíram para navegar, Deus falou com Paulo que haveria naufrágio, incômodo naquela viagem, e que não era para eles prosseguir. E Paulo falou isso para o comandante do navio. Mas ninguém dá ouvido a preso. Até então, Paulo era preso. Até então, ninguém sabia de fato quem era Paulo. Prosseguiu a viagem. Mas lá na frente, novamente, todo mundo sem comer, o desespero bateu. Você imagina um navio carregado de gente e a água balançando aquele navio. O que eles fizeram? Jogaram toda a carga do navio fora. Mas mesmo assim, o navio ainda continuou. Era um negócio esquisito. Naquela hora, Deus falou com Paulo: avisa o povo que é para comer, porque o tempo é muito longo de jejum sem comer.
é para comer, porque assim diz o Senhor: ninguém vai perecer, sequer um fio de cabelo. Eu creio nesse Deus maravilhoso. E aí Paulo deu o recado, mas havia insegurança até então. E de repente o navio começou a afundar. E cada um começou a salvar como podia, através de partes da embarcação. E chegaram numa ilha. Já era tardezinha, escurecendo. Como é que era o nome da ilha? Fala mais alto. Malta. A ilha chamada Malta. E lá morava um povo que tinha o nome de bárbaros. Bárbaro não porque ele fazia barbaridade. Era a etnia bárbara. Não é que era o nome daquele povo que morava ali, mas era um povo bom, de coração amável. Aí todo mundo escapou, já era chegando a noite. 3 coisas estavam acontecendo ali: chuva, frio e fome. Quando eles saíram, chegaram naquela ilha, os bárbaros que estavam ali tentaram, de alguma forma, ajudar para que resolvesse aquele problema de imediato. Juntaram aquela multidão, acenderam um fogo para esquentar e jogaram lenha para esquentar, para fugir um pouco daquele frio. E Paulo, muito preciso, muito ativo, o que Paulo fez? Foi lá, aonde corta lenha, e meteu a mão nos gravetos e juntou para jogar no fogo. Presta atenção, Deus tem seus caminhos. Você não pode ignorar a vontade do Senhor e o caminho que Ele nos conduz. Você não é capaz de entender o que Deus quer fazer contigo. Você não é capaz de entender aonde você vai passar para Deus abrir uma porta lá na frente para você. Há muitas pessoas que chegaram aqui hoje e estão com os olhos assim meio apreensíveis. Você não tem nem ideia do que Deus está trabalhando na sua vida. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem dos que amam ao Senhor. Nós já vamos ouvir os irmãos louvar a Deus, eu não esqueci. Então, vale a pena você não abrir a boca e falar besteira, murmurando. Vale a pena você guardar no coração os seus sentimentos. Não abra a boca, não reclame, não murmure. E o pior, não julgue para não ser julgado. Você não entendeu? Não põe ninguém na sua balança, não. Você não é Deus, você não é juiz. Fica no seu lugar. Aí Paulo estava ali, quando ele junta aquele monte de graveto e joga no fogo, o que saiu pendurado na mão dele? Uma cobra. Aliás, só para os irmãos entenderem, quanto menor é a cobra, às vezes o veneno é muito mais forte. Aquela cobra era considerada perigosíssima na ilha. Ou ela matava na hora, ou matava logo na sequência. Então os bárbaros já sabiam disso. Quando eles viram a cobra pendurada na mão de Paulo, eles disseram: esse homem não vale nada. Esse homem está condenado. Esse homem é réu. Esse homem não presta.
porque escapou das águas, mas a justiça de Deus não lhe deixa viver. Você percebe o juízo do homem? Paulo não tinha nada, ele foi acometido, mas logo eles fizeram o juízo, porque na cabeça deles a cobra mordeu e o rapaz vai morrer. Mas eles não sabiam que Deus estava ali abrindo uma porta. Guarda o que eu vou falar. Se você guardar isso, Deus vai te dar graça. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Eu ainda vou falar mais. Guarda isso aqui, ó. Se Deus tem um chamado na tua vida, não precipita, espera! Se Deus quer te levantar, não precisa botar uma abóbora na cabeça e sair por aí fazendo palhaçada. Fica no seu lugar e espera no Senhor. Nós estávamos pregando lá em Bauru e depois do culto, aí tinha uma senhora, eu fiquei até com dó dela. Na hora, ela foi revelada, depois ela saiu no meio do povo fazendo aquelas piruetas e levantava sabe, são manifestações de pessoas que não têm conhecimento do Senhor. Fica fazendo as piruetas e joga o corpo e torce e leva, parece que está voando. Meu irmão, se Deus tem um projeto, Ele te levanta. Se Deus tem um projeto, quem vai te dar graça é Ele. Permanece no seu lugar quietinho. O sentimento de Paulo era de um homem comum, que temia a Deus e sabia que Deus estava com ele. A cobra picou e todo mundo voltou as atenções, porque os bárbaros já tinham notificado. Esse homem vai morrer. Esse homem, a palavra deles era para todos que estavam ali. Portanto, tanto os bárbaros, como também os que sobreviveram do naufrágio. Todo mundo ficou de olho em Paulo, porque quando Deus quer fazer a obra, Ele faz com que os olhares de todo mundo volta o foco para quem Deus quer exaltar. Deus quer exaltar, Ele vai fazer por onde? E a forma de Deus trabalhar é diferente. Deus vai fazer uma obra na sua casa, fica na presença do Senhor. Não vai além, não fica querendo arrumar um jeitinho. Não queira dar uma mãozinha para o Senhor. Ele não precisa de mão de ninguém. Ele é Senhor. Deus não precisa de uma mãozinha. Ele por si sabe o que fazer. E diz o texto que os homens da ilha disseram: esse homem vai morrer agora. E todo mundo ficou aguardando aquele momento. A Bíblia não está escrito nada, mas eu acredito que naquele momento que todo mundo olhava para Paulo, porque a palavra dos bárbaros era assim: se ele não morrer agora, daqui a 3 horas, era o tempo do culto. Era o tempo que Deus precisava para manifestar. Não está escrito nada, mas eu não acredito que Paulo ficou 3 horas ali esperando acontecer. Paulo começou a abrir a boca, dizendo: está vendo, pessoal? É que vocês não creem no Deus que eu sirvo. Você está vendo a picada da cobra aqui na minha mão? Isso não vai acontecer nada, porque está escrito na palavra do Senhor: nem um mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pegarão em serpente e elas não te matará. E elas não.
Paulo pregou, Paulo estava pregando. Foram 3 horas de oportunidade que Paulo teve ali. Eu imagino que foi um culto tremendo. Tanto é verdade, não está escrito, mas a gente entende que quando terminam as 3 horas, os bárbaros olhou um para o outro e disse: não, retira tudo o que eu falei. Esse homem não é um homem comum. Pode dar glória a Deus. Eu vou tirar a palavra que ele disse, esse homem é um Deus, mas eu vou dizer algo melhor. Este homem é um servo de Deus. Esse homem tem o Espírito de Deus. Esse homem não é comum. Porque se ele não morreu, e aí Paulo disse, é verdade. E se tiver alguém doente aqui, o meu Jesus cura. Subentende isso ou não? Presta atenção. Quem é que estava doente na ilha? O principal da ilha, o pai daquele cidadão chamado Públio. Aí Públio disse, quer dizer que seu Deus cura, cura. O assunto já estava lá. Quer dizer que seu Deus cura, cura. Meu pai está doente. Ele disse, vamos lá, que Jesus vai curar teu pai. Você não viu ele me curando? Você não viu que o veneno da cobra não fez nada? Esse Jesus que me libertou é o mesmo que vai mudar a vida do seu pai. Você sabe o que Deus fala comigo agora aqui? Que os caminhos do Senhor não são os caminhos dos homens. O pensamento do Senhor não é o pensamento dos homens. Assim como o céu é mais alto do que a terra, diz o Senhor, os meus pensamentos são mais altos. Você quer que eu te fale? Às vezes o caminho que Deus está te conduzindo não é pelo veneno de uma serpente, mas são outros caminhos para te apresentar lá na frente. Para que a tua família, para que tua sociedade, para que teus amigos vejam que Deus está na tua vida. O santo de casa, como diz algumas traduções, não faz milagre. Então não adianta você ficar falando, deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus te conduzir. Você não teme a Deus? Você não tem o Espírito Santo? Você não sabe que Deus trabalha em nossa vida? Você não percebe como Deus está fazendo na sua vida? Você não sente que é a mão de Deus na tua vida? Então, aquietai e sabei que o Senhor é Deus. Fica no seu lugar. Não abra a tua boca. Não deixa o diabo te usar. Você não conhece o caminho do Senhor. Você não conhece. O que você vai fazer? Vai ficar falando besteira, reclamando, murmurando? Fica quieto. A ilha foi tomada pelo poder de Deus. Deus usa certas situações para promover o seu evangelho. Eu ainda estou com uma coisa engasgada aqui. O que eu vou falar está acontecendo com alguém. Deus tem algo a fazer lá na sua casa, lá onde você mora. Não sei com quem que eu estou falando. Não sei com quem Deus está falando. Mas Deus está dizendo que Ele tem algo a fazer lá, onde você mora, entre os seus, aonde você está. Ele vai fazer.
E quando ele começar a fazer, vai ter um ribuliço. Porque Deus vai operar maravilha. Irmão, o evangelho é coisa impressionante. Tem coisa que você não sabe explicar. Eu conheci um irmão, deixa eu só dar esse testemunho, e nós já vamos orar. Ele morava em São Paulo, capital, e eu congregava com ele no ministério. O nome desse rapaz era Eurico. Um rapaz alto, magro, mas um homem que vivia em oração e jejum. Era até um cidadão assim meio desajustado em termos assim de altura, um camarada alto, magro, meio, sabe, aquele. Mas era um homem que vivia na presença do Senhor. Um dia, Eurico falou com a gente assim, ó, eu vou cumprir um chamado do Senhor. O que é isso, Eurico? Eu vou fazer uma viagem. No outro dia, ele arrumou tudo, botou uma pastinha na mão, as roupas, e ouviu a voz do Senhor, que era para ele ir para a rodoviária. Lá, rodoviária lá de São Paulo. E ele foi. Chegou lá na rodoviária, o Senhor mandou ele tomar um ônibus aqui para uma dessas cidades aqui do interior. Eu não sei precisar, mas era uma cidade que na época tinha muito corte de cana. Ele pegou o ônibus e veio para essa cidade. Chegou no outro dia de manhã. Aí ele desceu do ônibus e ficou ali parecendo um pateta. Porque as coisas de Deus é assim. Quem não te entende é melhor ficar calado. Ele não entende nada. Ele não sabe qual é o plano de Deus. Aí o irmão Eurico ficou ali olhando para um lado e para o outro. Aí o Senhor falou para ele, pega aquele ônibus. Era um ônibus que ia para o corte de cana, aqui numa cidade dessas aqui. Paletó, gravata e uma bolsa. Entrou no ônibus de corte de cana. Oh, quem corta cana não está de paletó e gravata. E o Eurico entra e senta. O ônibus parte. E um cidadão sentou ao lado dele e disse, o senhor é estranho aqui? Ele disse, sou. O senhor está indo para onde? Ele disse, não sei. Como assim? O Senhor mandou eu entrar nesse ônibus e eu entrei. Eu sou um evangelista da obra do Senhor e Deus me mostrou que eu tenho que fazer uma missão, a libertação de alguém que precisa de ajuda. Aí o rapaz tomou um espanto, olhou para ele e disse, então é a filha do meu patrão. Como assim? Ele disse, não, a filha do meu patrão está presa numa jaula, porque ela ficou oprimida e ficou perturbada e estava quebrando tudo. Aí teve que prendê-la numa jaula no fundo da casa desse pessoal, porque ela parece um animal. Aí o irmão Eurico disse, esta é a minha missão. Hora que chegar lá, eu quero que você me leve ao patrão que eu quero me apresentar. Ele disse, na hora, pode ficar tranquilo. Quando chegaram no pátio lá da casa, da fazenda, ele chamou o patrão e disse, olha, esse homem é um cristão, está numa missão e ele quer falar contigo. Quando o Eurico falou, o homem disse, minha filha está presa, está aí no fundo, mas é muito perigoso. Ele disse, não, eu vim aqui para isso. Antes do pessoal sair para o corte de cana, manda todo mundo ficar na frente da sala onde está a moça, lá da jaula. E todo mundo foi para lá. A porta da jaula aqui, o Eurico aqui.
Abra a Bíblia e lê um texto. Levanta a mão e ora. E disse para o pai: abre a jaula. Não posso. Ela vai matar. Abre a jaula, eu sou o responsável. E a moça lá dentro. Você já viu aquele filme de terror? Quando abriu a jaula, ela veio. Ele levantou a mão, o diabo manifestou e caiu. Quando a moça caiu, ele orou. Ela voltou ao normal. Olhou para um lado e para outro e começou a chorar e disse: o que está acontecendo comigo? Reconheceu o pai e a mãe que há mais de um ano não reconhecia. Abraçou o pai, abraçou a mãe e começou a chorar. E houve comoção naquele lugar. E ali foi aberta uma grande congregação. Deus tem algo a fazer na sua vida. Deus tem alguma coisa para fazer. Assim me diz o Senhor. Tem alguém aqui que será um instrumento nas mãos do Senhor. Por mais que te chame de louco, por mais que te chame de louca, fica na vontade do Senhor. Não importa o juízo que alguém nos faça. Nós precisamos ter consciência perante o Senhor de que nós estamos servindo a Ele. Não me interessa a opinião de quem está do lado de fora. Não me interessa o juízo de quem faça a meu respeito. Eu preciso ter certeza do Deus que eu sirvo. Quem crê nesta palavra, diga amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.